Bom, explica então, antes de passar o vídeo, o que Tá. foi o APAS? O que foi o APAS? Olha, começa já pelo nome, né? Ação Política Atlântico Sul. Então, um congresso ali de ação realmente e que o protagonismo não se deu para política ou políticos, né? Melhor dizendo, mas para o cidadão, para nós, para uma formação dessa cidadania, não é, Silvio? O que você... Quais as impressões, suas impressões? O vídeo ficou Vamos pronto. passar o vídeo, Tá. aí a gente conversa. Aí a gente comenta. Se a gente for corajoso e não tiver medo, garantem que no primeiro turno tu vai votar totalmente com a tua mente e coração, sem pragmatismo nenhum. O pessoal nunca tinha ouvido falar em educação clássica, nem nada disso. E aí eu disse, e se todos nós tivéssemos tido uma educação clássica? Aí, minha cidade natal é um grande polo pesqueiro, além de ser o segundo maior porto do Brasil. Fiquei muito feliz em receber essa missão e resolvi aprender um pouco mais sobre isso. Ai, Silvio, eu já tô com saudade. Já tá todo mundo com aquele gostinho de quando vai ser o próximo, não é? Olha, Silvio, tem tanta coisa para destacar, né? Tantos momentos ali importantes, mas, sobretudo, a organização de Lucas de Campos, Henrico Bianco e a chefe, Bruna Minotti. Porque tem que ter mulher para botar ordem nas coisas, né? Mas o envolvimento do público, todo mundo muito querido, né, Silvio? Muito engajado. Quantos contatos foram feitos? Eu tô muito suspeita aqui, porque eu me empolguei demais lá, transitei por todos os momentos, havia lá um palco principal, né, Silvio? Um grupo paralelo à tarde, grupos de trabalho, que esse também foi um dos grandes destaques e diferenciais desse evento. Quero deixar o Silvio falar. Vamos explicar. O APAS foi organizado pelo... É o grupo que chama o grupo. Então, vocês me desculpem, né? Mas chama o grupo. O grupo. Tá? O grupo. Enfim, que é o pessoal lá de Santa Catarina, que vocês já conhecem, né? O Lucas e o Henrico, que apresentam o Mondaycast. Muito bom, por sinal. E são ligados, né, à deputada Ana Campanholo. Mas embora eles sejam ligados a ela, o evento não tem nada a ver com ela, nem com o gabinete dela, enfim, não é uma coisa de política. Né? E o APAS foi criado por quê? Qual que é a nossa experiência lá em Santa Catarina? Porque eu também faço parte do grupo, né? Lá, há muitos anos, pelo menos alguns anos, eu pelo menos trabalho com eles há 5 anos lá, né? Mas eles já fazem esse trabalho desde das manifestações, na verdade, antes da eleição do Bolsonaro. Sim. Né? Antes com a coalizão conservadora e depois acabou mudando. Há um trabalho não de fomentar política, no sentido de política partidária, arrumar um candidato e fazer aquela eleição e o barulho, etc., mas um trabalho de organização das comunidades locais em torno, obviamente, de ação política e objetivos políticos. Tá? Mas para mudanças na política local. Né? Então sempre teve uma preocupação lá assim, com construção de bases. Né? E há uma experiência muito essa experiência é muito interessante, né? E a gente conseguiu ter uma série de conquistas, né, lá, uma série de vitórias, na verdade. A partir desse trabalho? A partir desse trabalho, né? Porque as pessoas talvez não se dão conta, assim, mas existe dá um exemplo, né? Uma capilaridade da Agenda 2030, por exemplo, no país todo, e ela consegue chegar a municípios que têm ali 20 mil habitantes, né? 50 mil habitantes, às vezes até menores. Tá?
e chega lá, via legislativo, né, pela Câmara de Vereadores, algum projeto desses projetos idiotas, né, tipo, sei lá, banheiro transgênero em escola, né, de um município pequeno, que tem, sei lá, 10 escolas, que praticamente não tem transexuais na cidade, né, por amostragem, pelo menos, ainda mais crianças, etc. Isso é uma agenda completamente fora. Né? Ou a prefeitura começa a escrever documentos com linguagem de gênero, linguagem neutra. Então a gente teve várias vitórias nesse sentido, de conseguir impedir essas agendas, de proibir o uso de linguagem de gênero, de proibir exigência de passaporte vacinal para matrícula, para frequentar a escola, etc., derrubada de máscara, uma série de coisas que envolveu mais a população, sobretudo depois da pandemia, né? Mas várias outras, por exemplo, assim, essa organização toda em torno da comunidade pesqueira de Santa Catarina, que foi o tema da palestra da Ana Campagnolo, porque as comunidades tradicionais, algumas comunidades tradicionais de Santa Catarina vivem da pesca artesanal, sobretudo da pesca da tainha, tá? E há um lobby chinês absurdo, monstruoso, para acabar com a pesca tradicional e permitindo apenas a pesca industrial, né, de barcos vamos assim, que ficam parados lá, né, além da milha necessária, né, em águas internacionais, invadem a nossa costa de bote, fazem pesca predatória, né, e conseguem vender, no final das contas, para grandes empresas, né, destruindo assim o pequeno, né, e o modo de vida dessas comunidades tradicionais. Né, porque, bom, se o pessoal vive da pesca e de repente eles não podem mais pescar, né, então tem projetos de lei vindo, né, feito por ONGs de esquerda, etc., para acabar com a pesca em todo o litoral de Santa Catarina. E aí há uma movimentação das comunidades locais, né, que entendem o que está acontecendo, graças a essa série de trabalhos que vem sendo feito ao longo do tempo, né, de palestras, encontros, grupos de estudo, etc., né, e em consonância com uma representação política, que no caso é a Campagnolo, que está tentando derrubar esses projetos de lei em Santa Catarina. Né? Então, assim, é uma experiência exitosa, na verdade, né? Esse projeto de Santa Catarina. A gente discute há muito tempo como organizar isso, quer dizer, como ensinar as pessoas a fazerem isso, porque há muito mais espaço, né? Quer dizer, quando a gente fala em ação política, a ação política ela vai muito além da disputa partidária. Aliás, o nosso foco é justamente esse. Pessoal, os políticos, a eleição, na verdade, ela atrapalha. Porque o grupo, o movimento tem lá o seu objetivo de longo prazo e aí cada 2 anos tem que parar para poder fazer campanha. Então isso aí é ruim. Né? A comunidade tem que estar organizada para objetivos permanentes ou pelo menos de longo prazo. E esse tipo de trabalho só pode ser feito localmente, porque essa comunidade demanda algumas coisas que só podem acontecer localmente. Né? Que é praticamente essa interação entre as pessoas, né? O aumento da confiabilidade, né, da confiança, dos laços de confiança entre os seus membros. Né? E esse tipo de coisa só pode acontecer em pequenas comunidades. Né? Então, este é o foco. Acho que foi o mote, é uma coisa que eu falei na minha palestra, mas no final de contas assim, era o mote do encontro, né, que representa o pensamento dos organizadores, que é o seguinte: a gente só vai ter a política que queremos quando tivermos a sociedade que queremos. E a sociedade não vai cair de graça. Não vai cair do céu, nós vamos ter que construí-la. Né? Então, este foi o ponto. Então, foram uma série de discussões sobre como fazer isso, né? Como construir essas comunidades de educação, né? Comunidades de talento, comunidades de negócio, né? Comunidades políticas, né? Como desenvolver, vamos dizer assim, essa tecnologia de interação social local, aumentar o capital social, para que as comunidades sejam melhores e dali sair representantes melhores. Né? Então, esse era o objetivo. Assim, foi um primeiro encontro, é tudo muito experimental para nós, né? Foi o primeiro fórum do APAS, né? Então, tudo assim... A gente não sabia exatamente como, por exemplo, ia funcionar os grupos de trabalho, né? Porque não eram só palestras assim, no palco principal, tinham vários grupos de trabalho organizados acontecendo ao mesmo tempo. Né? Isso foi um grande diferencial, né, Silvio? Não era só uma plateia passiva ali, né? Nesses grupos, principalmente, essas pessoas, o público, quem até direcionava o debate, a conversa, né? Dava diretrizes, e quem estava ali à mesa, né? O preletor ali, esclarecia pontos, mas tinha essa conversa próxima, e não só um palco e o público distante, né?
E aí isso tudo foi gravado, vão ser feitos atas, né, do que foi discutido nesses grupos de trabalho. Não sabemos ainda direito o que vamos fazer com esse material. Talvez a ideia é publicar uma espécie de livrinho, né, um registro qualquer. Não sabemos o que vamos fazer ainda. Porque, de qualquer forma, essa documentação é muito importante, né? Não foi um acontecimento só por acontecer, né? Não, a ideia do APAS é que ele foi o primeiro, né, de uma série de eventos que já estão programados, né? A gente vai fazer um evento só para lideranças mesmo, locais, né? Não liderança política, né? Assim, né? Curso para ser vereador, né? Para ser candidato a vereador. Embora quem quiser também pode participar, né? Obviamente. Mas é para formação específica daí de lideranças, assim, daí você não gosta de 3 dias, uma espécie de imersão e tal. Tem uma série de coisas que nós queremos fazer, né? Trazer gente de fora, né? Porque a gente teve contato com muita gente, mas não conseguimos ainda. Problema de agenda, a gente queria trazer pessoas da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, até do Chile, né, do movimento da Ação Republicana do CAST, né, mas a gente não conseguiu fazer agora. Mas eles viraram, porque a ideia é integrar o Cone Sul, na verdade, né, essa ideia de ação política integrada né, assim, na América do Sul, com lideranças comunitárias, políticas conservadoras, né, de vários países. Então há uma série de coisas que estão programadas, né? Estão nos planos para acontecer. Precisava soltar o fórum primeiro, né? Para a gente sentir também como ia ser, se a gente estava na pista certa. E eu acho que pelo feedback que teve, né, do APAS, foi o que as pessoas estavam esperando. E não só do público, mas dos palestrantes também, né? Dos participantes principais lá. Assim, o deputado Luiz Felipe, ele ficou impressionadíssimo, né, com a força daquilo, com o engajamento das pessoas. Eu acompanhei todos esses grupos de trabalho, mas olha, acho que o que sobressaiu foi realmente esse compromisso. Como eram temas específicos ali, esses grupos de trabalho com temas específicos, então você não ia querendo abraçar o mundo, você ia realmente para se aprofundar naquele determinado tema, não é? E a partir daqui, o que eu posso fazer? Então, sobretudo na participação, na mesa da Ana Campanholo, doutor Hélio Angotti, Marlon de Rosa, e na do deputado... Que era sobre aborto. E do Luiz Felipe, eles puderam passar a visão deles de acordo com... sendo parlamentares. Então, assim, não esperem de nós o que precisa partir de vocês. Eles puderam dar essa instrução, sabe? Você mencionou, por exemplo, sobre pessoas que querem sair vereador. Teve uma fala da Ana Campanholo muito importante. Ela falou assim, olha, eu entendo você querer ser vereador, então, para barrar o aborto, para esse negócio não passar. Mas não é sendo vereador necessariamente, sabe? Então, ela deu até uma explicação, uma escola de política ali, né? Um dado momento, uma certa altura. Então, essa é a ideia. Assim, é fazer as pessoas entenderem que no movimento conservador exige uma espécie de divisão de tarefas. Exato. E os políticos podem muito pouco. E mesmo eles podem muito pouco, e mesmo assim eles não fazem esse pouco, né? Porque existe um defeito do movimento conservador, que nós estamos tentando remediar de alguma maneira, não só nós, né, vários outros grupos, né, que é o seguinte: o movimento conservador não sabe cobrar os seus políticos, só sabe bater palma e justificar as ações. Então, o político que ele votou, né, o nosso representante, vai lá e faz qualquer coisa, ele só sabe ir lá, bater palma e falar, é muito bem feito. E quando o político faz alguma besteira ou não sabe o que é para fazer, o movimento conservador não sabe cobrar. E toda vez que alguém cobra, sempre aparece, né, alguém lá do bonde, do briefing, falando, não pode cobrar, senão o PT volta. Né, qualquer roupa suja se lava em casa. Esses vários clichês dizendo que, senão, nós não podemos colocar os nossos deputados, presidente, vereadores, enfim, senadores, conservadores contra a parede. Né? Fala, vocês estão fazendo merda, ou vocês não estão fazendo o que deveria fazer, etc, etc. Sim. Então, isso é um vício, né? Que precisa cair. Outra coisa, né, essa ideia que a Ana colocou aqui, bom, existem coisas que o movimento tem que fazer. Né? O político não é mágico. Né? E ele chega lá, ele tem uma série de outras agendas que ele vai ter que atender. Mas o direito, essa que é a ideia, né? Mudanças de lei, etc., elas não criam comunidades. O processo tem que ser invertido, nós temos que montar essas comunidades. A sociedade tem que estar organizada em várias organizações, escolas, ONGs, movimento apostolados, movimentos sociais,
ação social mesmo, né? Beneficente, Sim. tudo quanto é tipo de coisa, né? Associações voltadas para o cuidado do meio ambiente, né? Que é uma pauta que o movimento conservador simplesmente deixou de lado, né? Todo esse tipo de coisa. E ela fez muito bem, inclusive no movimento pró-vida. Na verdade, assim, a gente sempre teve um ou outro político pró-vida que fazia o que o movimento mandava, mas o movimento sempre esteve, né, assim, à frente da causa, né? Sempre foram as pessoas que não tinham um cargo que lutaram e impediram até hoje do Brasil, né, legalizar o aborto, né? Então, na verdade, assim, o movimento pró-vida, acho que ele é um modelo da atuação, né? Porque a hora que chega, quando o problema aparece, né, os políticos são cobrados e eles se mexem, né? Então, quer dizer, essa é a ideia, um movimento organizado. Mas ele é um movimento cuja identidade é um interesse, né, que é o aborto, né? Mas existem vários outros possíveis, né, mas está tudo abandonado na direita. Na palestra do Silvio, por exemplo, que foi no palco principal, né? Então ele traçou meio que um desenho, assim, realmente, uma cartilha. Então, como organizamos tudo isso? Como podemos agir? E aí ele foi trazendo também vários exemplos a respeito disso. Silvio, foram tantos pontos altos desse congresso. O professor Clístenes, né, vocês viram aí no clipe, ele levantando nessa questão que pode ser até incômoda para as pessoas, mas e se todos tivéssemos sido educados, né, pela educação clássica? Isso também é um ponto para a gente. E aí ele embasou tudo. Cada palestra. Porque, por exemplo, as escolas, esses programas, como o do próprio Clístenes, né, a escola clássica, lá, do Instituto Hugo de São Vitor, no Rio Grande do Sul, são dessas comunidades organizadas, né, com um foco que você vai falar, o que tem a ver estudar trívio, quadrívio, lógica, retórica, etc., com ação política? Pode parecer que não tem, mas tem. Aí você precisaria ter ouvido minha palestra lá para entender o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas ninguém vai estudar lógica para poder votar no Bolsonaro, não é isso? Né? Que foi outro ponto também, que a gente conversou um pouco depois, né, Silvio? Não foi politiqueiro, não foi um evento, como o Silvio também colocou, né, de ficar falando de partidarismo e em quem votaremos. Não foi esse o foco. Muito diferente do CIPEC, né, Silvio? Foi. O grande... Agora, assim, né, além dessa ideia que o assunto do APAS era tentar explicar o que é a ação política de verdade feita pela comunidade, né, com foco na transformação da comunidade, no desenvolvimento da comunidade local, e não com foco na vitória eleitoral. Isso. Ó. Isso teve uma consequência óbvia, né? Como este era o assunto, né, a consequência mais óbvia foi que o evento não foi eleitoreiro, né? Não estou dizendo que isso assim é um grande mérito, né? Mas acontece o seguinte, assim, não tinha lá, né? Uma coisa que eu até achei engraçada, né? Não foi feito de propósito, é que a gente nem se propôs. Isso não teve o hino nacional, né? Não começou com o hino nacional, bandeira, essas coisas, né? Não foi um evento verde e amarelo, né? Mas não fosse contra o verde e amarelo. Mas teve óbvio, oração, né? na abertura. Foi lindo. Mas não foi um comício. Esse que, por exemplo, como comício. foi, por exemplo, tristemente, a última edição do CIPEC, lá em BH, que foi, assim, um negócio que eram só políticos irrelevantes do PL, né? Falando coisas irrelevantes, num evento que foi totalmente irrelevante, essa é a verdade, né? Pelo menos a edição do CIPEC BH foi, assim, né, de triste memória, né? Então não foi um evento eleitoreiro, onde ficaram lá, tanto que os dois políticos que falaram simplesmente não falaram dos seus mandatos, né? Não falaram, né? Não ficaram lá falando deles, ficaram falando justamente o que é preciso que as pessoas façam, né? Em suas comunidades. O Luiz Felipe tratou muito do assunto constitucional e de como, né, quais são as reformas necessárias para haver um controle maior por parte da população, um controle dos políticos, né, sobretudo dos mandatos, né, por parte da população, que é uma coisa essencial para isso que a gente está discutindo, né? Ele pontuou como nós somos até privilegiados por estarmos vivenciando esse momento de despertar e justamente por estarmos, né, sem as escamas nos olhos, podermos agir.
né? Chegou nesse ponto em que e ele trouxe todo um substrato ali histórico, cíclico, como é que chegou, né, nesse estado de coisas, tá, a partir daqui. Então, tendo esse mapa todo traçado, o que é possível é fazer, né? possível, isso. Eu fiquei muito feliz, viu, com o resumo, né, da história. Bom, e no final ainda teve um show do Rasta. Nossa! Né? Que isso aqui resume o negócio. Ah lá. Né? Cara, como você quer um Ronald Reagan num país em que as pessoas cagam no mar? Quem esteve lá... Esse é o ponto. Né? Foi em Entendeu. Balneário Camboriú, a cidade já teve muito problema com o problema das pessoas cagando no mar. Então é isso, né? A Dubai brasileira, a cidade moderna, chique, né? Agora vai ter o maior edifício do mundo, vai estar lá, 150 andares, mas as pessoas continuam cagando no mar. É muito Brasil isso, Silvio. Então, para resumir o APAS, a gente poderia ter resumido assim, nós vamos usar para falar para as pessoas pararem de cagar no mar. Bom, contou com muita participação, né? Muitas pessoas mesmo presentes. Que mais, Silvio? Nossa, podia falar tanto aqui. Uma homenagem a Roxane Carvalho, não é? Essa nós transmitimos, tá aqui no nosso YouTube, Isso. né? Tá lá. Tanto no perfil do Instagram do BSM, você tem ali momentos, né? A palestra do Silvio mesmo, um bom trecho ali. A homenagem da Roxane e feita a Roxane. No perfil apas.oficial, lá também tem todos os exemplos dos momentos, assim, principais momentos, os participantes, o que aconteceu. Como vocês podem imaginar, né? Nada disso aconteceria se não fosse o professor Olavo de Carvalho. Tá? Então, o evento, no final das contas, acabou sendo uma grande homenagem a ele. Havia essa homenagem à Roxane programada, né? Mas não estava programado o evento ser uma homenagem ao Olavo, mas no final das contas acho que todos os palestrantes ali acabaram falando do Olavo longamente ou usando, né, coisas do Olavo como fundamento daquilo que falavam, como acho que o Clístenes, a Campanholo, né, todo mundo estava meio fundamentado ali no que o Olavo estava falando. Verdade. Uhum. E... O Elian Gott, né, que nem sabe, mas ele é aluno do Olavo desde que começou o COF. Trata de bioética, né? Sim. Foi tanto no grupo de trabalho como palestra no palco principal, a participação dele. Eu acho que lá no perfil vocês acompanham alguma coisa e maiores detalhes também. Já a matéria aqui do BSM também estará no ar. E vão. Já estou sabendo que assim, já está sendo pensado na data do próximo ano, né, Silvio? Do evento. Na verdade, desse ano ainda, né? Vai ter, ainda esse ano vai ter mais coisas do APAS. Fiquem atentos que vai ser coisas esse ano ainda. Então, muito bem. Não vamos guardar o próximo ano. Né? Provavelmente uma edição menor, como eu falei, né? Focado daí em lideranças, né? Ou algum evento pocket em cidades menores. Então, né? Porque a ideia é começar agora a tentar organizar essas comunidades, né? E para as coisas práticas. Nossa, sobretudo esse ano, né?